Olá, essa é uma aula de ciências do oitavo ano. Eu sou o professor Augusto Francener e hoje iremos falar sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. A primeira coisa que devemos pensar é o seguinte, que a energia elétrica ela chega na nossa vida. Então essa energia chega de várias formas. Primeiro, essa energia vem de torres de transmissão. Essas torres, como essa que vocês veem nessa figura, elas normalmente estão ligadas a usinas hidroelétricas ou outras formas de energia que vêm de subestações. Então elas vêm, essas torres, e aí elas passam por outras subestações, e aí das subestações elas passam por linha de distribuições de energia, e aí na rua da casa de vocês verão que nos postes tem um transformador. Esse transformador converte essa energia que tem uma alta voltagem em uma voltagem adequada para casa. Então aqui é só um exemplo de como ela chega. Obviamente que para fazer todo esse trajeto, desde a usina de energia, no caso aqui uma usina hidrelétrica, mas como nós vimos nas aulas passadas, pode ser vários tipos de usinas. No Brasil, o mais comum é a hidrelétrica. Isso tem um custo. Então, esse custo é cobrado ao consumidor, que são as pessoas, que são vocês, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você aí na sua casa. Então, isso vem na forma de uma conta de energia elétrica, que você já deve ter visto na casa de vocês. Se não viram, peçam para os seus pais, os responsáveis, mostrar isso para você. Então, esse cálculo é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Como que nós calculamos o custo dessa energia? Antes de falar sobre isso, nós devemos entender, para chegar nesse cálculo, alguns conceitos básicos. Que o principal é a questão da potência. Que a potência, primeiro, o que ela quer dizer? É a quantidade de energia elétrica que um aparelho irá transformar em outro tipo de energia. Então, como nós vimos nas aulas passadas, a energia elétrica ela pode ser convertida em outras fontes de energia. Na verdade, qualquer energia pode ser convertida em qualquer fonte de energia. É o princípio da conservação da energia. Ela é transformada, mas ela não é perdida. Então, a energia elétrica que chega na sua casa ela pode ser transformada em energia luminosa para ligar a luz, energia mecânica para girar essa máquina. Aqui, de novo, energia mecânica para girar as pás desse liquidificador, bem como energia sonora do barulho, o chuveiro, energia térmica, quando é chuveiro elétrico. Então, isso tudo é através de potência. E cada um desses aparelhos, cada um dos eletrodomésticos, apresentam diferentes potências. Vocês vão perceber daqui a pouco que os aparelhos que transformam energia elétrica em térmica têm uma potência maior. E a potência ela é medida normalmente em watts. Watts é em homenagem a esse simpático cientista, que é o James Watts. Então, ele que cunhou esse termo, né, de potência, então a unidade de medida é em homenagem a ele. Então, você tem um aparelho que tem 20 watts, 30 watts, 100 watts, 1000 watts, 5000 watts. Então, essa é a unidade básica de potência. E esse valor nós podemos encontrar nas caixas dos aparelhos. Vejam bem aqui, ó, nós temos aqui esse selo do Inmetro que mostra algum aparelho qualquer, que ele fala aqui, ó, que o consumo desse aparelho é de 20,2 kWh por mês. Nós já vamos falar um pouco mais desse kilowatt, mas é uma unidade de watt aumentada por 1000, tá? Então ele aqui é o tanto que esse aparelho gasta por mês. Então a gente já vai chegar nisso, mas vejam que esses valores vocês podem encontrar nas caixas dos aparelhos nas casas de vocês. E quanto maior a potência, maior é o consumo de energia elétrica. Ou seja, se o aparelho precisa de mais potência para funcionar, maior é o consumo de energia. Tudo bem que isso depende também do tempo. Quanto tempo você deixa aquele aparelho ligado. Vejam bem alguns aparelhos aqui. O aparelho de som, como vocês podem ver aqui, ele tem uma potência de 120 watts. O chuveiro elétrico, veja que ele está aqui, ó, ele é 3000, então ele é bem maior. O ferro elétrico, o chuveiro elétrico está aqui, perdão. O ferro elétrico, 500 watts. O televisor, 200. A geladeira, 200. O rádio, 50. Então, cada um deles tem uma potência. A questão é que não é só a potência, depende também quanto tempo você fica ligado.
O chuveiro, apesar de ter uma potência muito grande, ou seja, ligar o chuveiro custa mais do que esses outros aparelhos, mas depende de quanto tempo que esse chuveiro fica ligado. Veja bem, a geladeira tem uma potência bem menor, só que a geladeira fica ligada o dia inteiro, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, normalmente numa casa, aqui em Goiânia, por exemplo, a maioria das vezes, o que mais gasta numa casa é a geladeira. É o maior vilão assim da conta de energia, é o que mais consome. Geladeira, quem tem ar-condicionado também, quem usa chuveiro elétrico muito também. Então, são coisas. O televisor também percebo que consome muito, porque às vezes as pessoas ficam muito tempo com o televisor ligado, ele gasta muita energia. Então, são aparelhos que gastam muito. Então, a gente tem que ver isso, né? A questão da potência e também o tempo que ele fica ligado. Veja bem, então o cálculo da consumo de energia ele é medido em kWh mês, como nós vimos lá há 2 slides anteriores. Então, esse aqui é o valor que cada aparelho vai ter. Então, cada lâmpada na sua casa, cada geladeira, cada TV, ele vai ter um valor desse aqui. E no final, a conta de energia, né, o cálculo é feito na soma de cada um desses aparelhos. Isso aqui é o que a gente chama de kWh por mês. Ó. Kilowatt, quilo vem de 1000, tá? Kilowatt, então esse kW aqui, ó, kilowatt, quilo, como eu falei, é de 1000. O H aqui, ó, é hora. E por, que é esse tracinho, por mês. Então, esse é o valor. Para fazer esse cálculo é o seguinte, você mede a potência, que como a gente falou é em watt, vezes multiplicado pelo número de horas utilizadas no dia, que é em horas, vezes o número de dias usados no mês. Então, um mês que tem 30, 31 dias, então você vê quantas vezes você vai usar aquele aparelho no mês. Tudo isso dividido por 1000. E aí nós temos esse valor. Vamos ver dois exemplos sobre isso. O primeiro é de uma geladeira. Imagine o seguinte, que uma geladeira tem potência de 200 watts, então aqui a potência de 200 watts, que fica ligada 24 horas por dia, então ela fica ligada o dia inteiro, então 24 horas, durante todos os dias do mês, 30 dias, digamos que esse mês tem 30 dias. Assim nós temos isso aqui tudo, e aí a gente joga na nossa formulazinha. Então, para a gente saber o consumo da geladeira é 200 watts, vezes 24 horas, vezes 30 dias, dividido por 1000. Lembra, isso, vezes isso, dividido por 1000. Que no final vai dar o quê? 144 kWh por mês. Então, esse aqui é o consumo de uma geladeira por mês. No caso, essa geladeira, depende da geladeira. Se a sua geladeira é mais nova, talvez ela seja mais eficiente. Se ela é mais antiga, talvez ela esteja gastando mais. Isso é uma coisa importante também. Uma lâmpada de 10 watts. Então a gente pega uma lâmpada e ela tem 10 watts e ela fica ligada por dia 4 horas. Então chega ali a pessoa do trabalho, né? Você chega aí da escola, da rua, e aí fica ligada das 6 da noite até as 10 da noite. Então 4 horas. E aí ela fica ligada 25 dias. Porque talvez alguns dias você não está em casa, então você fez lá e deu 25 dias. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, a potência é 10, o número de horas é 4 e o número de dias é 25. Então a lâmpada vai ser 10 vezes 4 vezes 25 dividido por 1000. Então dá o que? 1 kWh por mês. Lembrem quanto que deu a geladeira? A geladeira deu 144 kWh por mês. Uma lâmpada é 1 kWh por mês. Então a geladeira gasta 144 vezes mais energia do que uma lâmpada. Tudo bem que a gente não tem só uma lâmpada em casa, tem às vezes, sei lá, 10, 5, 6 lâmpadas, então você vai somando cada uma delas. E assim cada um dos aparelhos. No final disso, nós vamos ter o que? O nosso consumo da nossa, que vai gerar o cálculo da nossa conta de luz. E aí, esse consumo, ele é feito por um medidor de energia. Esse medidor é um poste que vocês têm na casa de vocês, na frente, vocês devem ter um poste, ou mesmo isso dentro da casa, às vezes, também, na frente dela. Em Goiânia, quem faz isso é a CELP, tá? A CELP é a que a gente chama de distribuidora de energia, então é ela que controla isso, é ela que vai cobrar isso de vocês. E aí, todo mês vem lá um funcionário da CELP, ele vai olhar esse valor disso aqui, ele vai comparar com o do mês anterior, então ele vai fazer uma subtração. Ah, no mês anterior tinha um valor X, e aí agora aumentou 200 o quilowatt, então ele vai fazer a conta. E aí sai num papelzinho que é a conta de luz, e aí já faz o valor. Mas aí, qual que é o preço dessa conta? Qual é o preço do quilowatt? Isso é uma coisa que depende de cada lugar. Por exemplo, aqui em Goiânia, se vocês pegarem a conta de luz da CELP de vocês,
vocês vão ver que a conta é mais ou menos assim, ó. Então aqui, ó, percebam que essa conta foi o quê? De R$ 235. Por que foi isso? Porque olha só, esse consumo ativo em quilowatt-hora e aqui o consumo ativo em quilowatt-hora. Aqui é TUSD e TE. Eu estava vendo o que quer dizer isso. Quer dizer que isso aqui é o consumo que a distribuidora faz para trazer a luz até na sua casa. Isso aqui é o tanto que você gastou. Então, olha quanto que ele gastou. 286. 286 o quê? Quilowatt-hora. Então, foi o tanto que ele gastou no mês inteiro, de todos os aparelhos. Aqui também coloca o mesmo valor. E aqui, ó, o preço dessa tarifa aqui é 0,48 reais, ou seja, 48 centavos. E essa aqui é 34 centavos, 0,34. Você pode somar as duas. Se você fazer, você vai descobrir que a taxa do quilowatt-hora em Goiânia é de 82 centavos, 0,82. Então você multiplica 286 por 82 e aí você chega ao valor de R$ 235 reais na conta de luz. Então assim que é feita a conta de luz. Espero que vocês tenham aprendido como que faz a conta de luz e vocês podem ficar mais atentos para tentar economizar mais na conta de luz de vocês. Sabe o que vocês têm gastado? Vocês podem olhar na internet o que vocês têm para saber quais são os aparelhos que vocês gastam mais para tentar economizar um pouco mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.